a imagem clássica da palavra administração costuma ser muito engessada, né? O senso comum logo desenha aquela sala de reuniões no topo de um arranha-céu. Uhum, com aquelas mesas de vidro quilométricas, né? Exato. E um monte de executivo de terno tomando decisão que movimenta bilhões. Mas olha, a administração está muito longe de ser um clube exclusivo. Com certeza. Na verdade, é uma ferramenta tão antiga quanto, tipo, a logística para erguer as pirâmides do Egito, sabe? Pois é. E tão cotidiana quanto organizar o orçamento do mês em casa. Ou planejar um roteiro de férias. E o nosso foco nesse nosso mergulho de hoje é pegar a famosa apostila 01 de Introdução à Administração. Que é um material bem denso, né? Cheio de conceitos clássicos. Muito! Conceitos clássicos, contemporâneos. E a gente quer decodificar o que realmente importa aqui. A missão dessa nossa análise profunda é garantir que quem acompanha a gente consiga não apenas memorizar. Exato, mas aplicar, né? Isso, aplicar esses conceitos em estudos de caso para uma prova. A gente vai traduzir a teoria para a realidade de pequenas empresas e, bom, até projetos pessoais. Mostrar como essas engrenagens funcionam na prática mesmo. Sabe o que torna esse material de base tão crucial? É que ele desmonta aquela figura do chefe intocável. Nossa, sim. Porque, assim, o objetivo de quem elabora as provas, os estudos de caso, não é testar quem decorou mais jargão, é identificar quem compreende os mecanismos de sobrevivência num mercado incerto. Faz todo sentido. A teoria surgiu para resolver problema real, de escassez, de caos. Então, quando quem está prestando a prova analisa um caso prático, o avaliador quer ver se a pessoa entende as regras do jogo, sabe? Uhum. A falta de compreensão sobre como os recursos viram resultados é o que afunda uma organização, seja uma multinacional gigante ou a padaria da esquina. O ponto de partida de qualquer estudo nessa área, e que é basicamente o coração dessa apostila 01, é o ciclo vital da administração, né? Isso mesmo. O texto traz muito a visão do Peter Drucker. Ele define administrar como o ato de transformar recursos, então tempo, dinheiro, pessoas, informação. Tudo isso virando resultado concreto, né? Exatamente. Trabalhando com e através das pessoas. Para fazer essa máquina girar, a prova fatalmente vai cobrar aquelas 4 funções clássicas de Fayol. Ah, o famoso POD quê? O POD-C: planejamento, organização, direção e controle. Só que no papel isso soa muito abstrato, né? Totalmente abstrato. A galera lê isso e fica, tá, mas e aí? Pois é. Então, trazendo para a realidade, vamos pensar na montagem de uma festa de aniversário surpresa para um amigo. Ótimo exemplo. O planejamento é aquele momento de definir a visão. É escolher a data, o tema e o objetivo principal, que no caso é, bom, não deixar o aniversariante descobrir nada. O que já é bem difícil, né? Nossa, muito. Aí vem a organização, que é estruturar os recursos para que esse plano aconteça. É estruturar o orçamento, fechar com o fornecedor, comprar os salgadinhos. Alugar o espaço. Isso. Aí a direção entra na gestão do fator humano, que é a parte mais tensa, né? Convencer os convidados a chegarem, tipo, 2 horas mais cedo e motivar todo mundo a encher balão em silêncio. Essa é a verdadeira prova de fogo da liderança. Com certeza. E, por fim, o controle. Que é o quê? É provar o bolo antes da festa começar, conferir se a decoração está no lugar certo e comparar o que está pronto com aquilo que foi idealizado lá no começo. Olha, essa aplicação num projeto pessoal expõe a mecânica exata que os examinadores procuram nas respostas de uma prova. É mesmo? Sim, porque num estudo de caso, a armadilha mais comum é, tipo, a questão apresenta uma falha na etapa de controle. E aí o avaliador espera que a pessoa perceba que o erro raiz, na verdade, aconteceu lá no planejamento. Ah, interessante. Porque o controle não existe no vácuo, sabe? Sim, provar o bolo só faz sentido se a gente planejou antes que o bolo ia ser de chocolate, não de morango, né? Exatamente. A avaliação quer atestar se quem está fazendo a prova entende que essas 4 funções formam um sistema totalmente interdependente. Tudo conectado. Tudo. Se uma pequena empresa tenta organizar os recursos sem um planejamento claro, ela fica à deriva. Fica gastando dinheiro e tempo em atividade que não leva ao objetivo central. É como um navio sem leme, né? Perfeito. Da mesma forma, um planejamento que é brilhante no papel, mas não tem direção, não sai do lugar, porque as pessoas não vão estar engajadas para executar a tarefa.
Bom, e se a engrenagem depende fundamentalmente de quem a movimenta, a forma como a teoria enxerga esse trabalhador precisa ter mudado muito ao longo do tempo. E como mudou? A apostila dedica uma sessão inteira só para a evolução desse fator humano, saindo lá daquela administração científica do Taylor para umas abordagens mais modernas. Isso. Mas a dúvida que fica para quem precisa esquematizar isso para um exame é como que essa transição aconteceu na prática. Como a gente deixou de ver o funcionário só como um par de mãos apertando parafuso? A grande virada aconteceu quando os teóricos começaram a perceber que a eficiência puramente mecânica tinha um teto. Chegava num limite, né? Exato. Na era do Taylor, o foco era puramente o cronômetro. O mecanismo de gestão era isolar o trabalhador, padronizar o movimento dele e, medir o tempo exato que ele levava para apertar um parafuso. Nossa, super robótico. Sim, porque a crença era que o incentivo financeiro ditava 100% da produtividade. Se eu pago mais, ele aperta mais rápido. E isso não se sustentou. Não. O rompimento disso vem ali com o Elton Mayo, com a famosa experiência de Hawthorne, Ah, claro. que revelou a dimensão social do trabalho. O Mayo provou por A mais B que as pessoas não são engrenagens puramente racionais e econômicas. Elas têm sentimentos, né? E elas respondem à atenção, ao pertencimento ao grupo, a toda a dinâmica psicológica do ambiente. E é nesse momento histórico que a administração fala, opa, ignorar o fator humano destrói a produtividade a longo prazo. E é essa base teórica que permite a gente entender aqueles paradigmas contemporâneos que o material traz sobre a quarta revolução industrial, né? Justamente. Onde o foco deixa de ser aquele esforço físico bruto e passa para inteligência artificial, automação e toda essa onda de Big Data. É uma mudança de paradigma completa. O material até aprofunda bastante nessa nova realidade e ele destaca muito a tal da Gig Economy. Ah, a Gig Economy é um prato cheio para provas. Demais. Que é essa economia baseada em trabalho temporário, freelancer, aquelas plataformas sob demanda. Motorista de aplicativo, entregador. Isso. Aquele modelo de carreira linear, sabe? De ficar 30 anos na mesma empresa, bater o ponto com a carteira assinada, está sendo substituído por umas relações altamente flexíveis. Quase sem vínculo formal, né? Pois é, mas aí me vem uma dúvida bem prática. Vamos pensar num pequeno empreendedor hoje que gerencia uma loja online. Tá. Ele não tem funcionário formal. Ele contrata, sei lá, um designer freelancer na Indonésia para fazer a marca, um programador por demanda para ajustar um bug no site e usa motorista de aplicativo para entregar as vendas. Um cenário super comum hoje em dia. Muito comum. Só que isso não cria um colapso prático naquela função de direção do podcast? Como assim? Bom, como um gestor exerce a direção e cobra resultado de pessoas que na prática não são subordinados diretos dele, que trabalham no horário que querem e não respondem àquela autoridade clássica de um feitor de fábrica. Olha, esse questionamento é exatamente o pulo do gato para a prova. Essa dinâmica é o cenário perfeito para um estudo de caso bem complexo. É, porque parece muito difícil gerenciar isso. E é. A resposta para a gestão na Gig Economy é a transição do comando e controle clássico para o alinhamento de propósito. Ah, entendi. O administrador moderno não tem o poder de virar para um freelancer de tecnologia e impor um horário rígido das 8 às 18. Mas ele tem o papel de engajar esse profissional na visão do projeto. Fazer ele comprar a ideia. Exato. A direção nesse contexto flexível, ela opera através da clareza da comunicação e da criação de redes colaborativas. A autoridade formal meio que perde o peso, né? Perde totalmente. A influência ganha o palco principal. O material até conecta muito isso à importância crescente do ESG, sabe? Sustentabilidade, ética e responsabilidade social. Sim, sim. Um pequeno negócio que demonstra ter uma responsabilidade social verdadeira em um propósito claro, ele consegue atrair e reter esses melhores talentos temporários. Faz muito sentido. E a dica de ouro para a prova é se aparece um problema de engajamento na Gig Economy e o candidato propõe resolver com punição ou exigindo controle de ponto rígido, Vai zerar a questão. vai zerar. Porque demonstrou para o avaliador que ficou preso lá no paradigma do Taylor. A inovação hoje exige autogestão. Bom, e a estrutura da organização precisa dar conta dessa força de trabalho toda pulverizada e ainda conseguir entregar o produto final, né? Sem dúvida.
E é por isso que a apostila introduz o conceito das áreas funcionais, que são basicamente os órgãos vitais de qualquer negócio. É o corpo da empresa, né? Isso. Mas, de novo, a gente lendo só uma lista de departamentos não ajuda muito a entender como eles interagem quando o bicho pega, sob pressão. Na vida real é tudo embolado. O texto menciona lá produção, finanças, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento e o marketing com os famosos 4Ps. Produto, preço, praça e promoção. Perfeito. Só que num cenário de crise econômica que, vamos ser sinceros, é rotina para a maioria das pequenas empresas no Brasil, Nem me fale. alterar um único elemento desses 4Ps gera um baita de um efeito cascata em todas as outras áreas funcionais, não gera? Nossa, gera um tsunami. A interconexão dessas áreas é o que sustenta a organização em pé. Vamos pegar a praça do marketing como exemplo. Tá, vamos lá. Imagina que um pequeno comércio de rua, uma lojinha física, decida fechar as portas e operar 100% online. Mudou a praça de distribuição. Mudança drástica. Muito. Mecanicamente, o que acontece? Isso obriga o preço a ser reavaliado. Porque, bom, os custos operacionais com aluguel e luz caíram. Mas agora surgiram as taxas de entrega, as plataformas. A promoção também tem que mudar, né? Com certeza. Passa a exigir estratégia de tráfego pago no Instagram, no Google, em vez de distribuir panfleto no bairro. Verdade. E, ao mesmo tempo, essa decisão que foi do marketing afeta drasticamente a área de finanças. Claro, vai ter que redirecionar investimento. Isso. Tirar do aluguel físico e colocar na infraestrutura de site, de servidor, e afeta também os recursos humanos. Sim, o perfil do funcionário muda. Exato. O RH vai precisar recrutar um desenvolvedor ou alguém de e-commerce em vez de um balconista. O RH, inclusive, é apontado no texto como uma área que sofreu uma mutação radical. Deixou de ser aquele departamento chato, né? Aquele mero departamento burocrático, só de admissão, demissão, folha de pagamento. Virou gestão estratégica. Gestão estratégica de pessoas, focada totalmente em treinamento, no desenvolvimento contínuo e na construção de uma cultura que suporte toda essa mudança estrutural que a gente falou. E para gerenciar todo esse efeito cascata entre as áreas, a teoria diz que o administrador precisa de diferentes ferramentas, o que leva a gente para a famosa pirâmide das habilidades do Ketz. Esse conceito é fundamental para a prova. É a habilidade técnica, a humana e a conceitual. E visualizando isso numa pequena padaria de bairro, fica muito mais fácil de entender. Vamos ver. A habilidade técnica está no domínio prático da coisa. É o padeiro ali sabendo a temperatura ideal do forno, a proporção exata da receita do pão francês, os métodos de sova. É aquele nível operacional puro, sabe? A mão na massa, literalmente. Literalmente. Aí a habilidade humana entra na gestão das pessoas e dos conflitos. Então é o gerente da padaria que percebe que a equipe está exausta no domingo de manhã, vai lá, resolve um atrito entre os atendentes, acalma um cliente que está irritado na fila e mantém aquele ambiente funcionando. Fundamental. E por último, a habilidade conceitual, que é a visão de longo prazo. É o proprietário da padaria sentado numa mesinha lá fora, analisando o tráfego de pessoas na rua. Estudando o mercado. Isso, vendo que estão construindo uns condomínios novos na região e decidindo que, é um momento estratégico para investir numa segunda unidade ou abrir um modelo de franquia. Ele enxerga a empresa como um todo integrado ao ambiente de fora. Olha, esse exemplo da padaria foi excelente. E o examinador de prova adora usar essa hierarquia para criar pegadinha, viu? Jura? Como assim? É que a estrutura clássica do Ketz associa, como você bem descreveu, a habilidade técnica lá na base operacional, a humana na gerência do meio Certo. e a conceitual no topo, na alta direção. Só que o insight analítico, aquele que salva ponto precioso na hora da prova, é observar o comportamento específico da habilidade humana. Tá, e o que tem ela? Ela é a única que não se restringe a uma faixa só. Ela permeia todos os níveis da pirâmide organizacional com uma força quase igual. Faz sentido, porque todo mundo lida com gente, né? Exatamente. O padeiro precisa ter a habilidade humana para se comunicar com o ajudante dele na cozinha e não causar um acidente com o forno quente. Sim. O gerente vive pura e simplesmente dessa habilidade para a loja funcionar. E o dono da padaria precisa dessa mesma inteligência interpessoal para conseguir negociar prazo com o fornecedor do trigo para fechar contrato com o investidor. Nossa, é verdade.
A habilidade humana está em tudo. E no mundo de hoje, onde o algoritmo já consegue realizar uns cálculos absurdos e a inteligência artificial cruza dado de mercado em segundo para apoiar a habilidade conceitual do dono. A parte humana sobra, né? É isso. A empatia, a escuta ativa, essa capacidade de persuasão, isso se torna o diferencial competitivo mais difícil de ser automatizado. A teoria das habilidades, ela organiza a casa muito bem. Mas quando a gente olha para a realidade de quem está ali liderando um projeto ou gerindo um pequeno negócio, o planejamento perfeito quase sempre bate de frente com a imprevisibilidade do mercado, né? Todo dia. O papel aceita tudo, a vida real não. Exato. A rotina nunca é tão limpinha quanto a pirâmide do Katz sugere. E é nesse ponto que a apostila 01 introduz aqueles papéis gerenciais do R. Mintzberg. Muito bom. A abordagem dele é fantástica. É muito legal. Em vez dele simplesmente perguntar para os executivos o que eles faziam, o Mintzberg foi lá e observou a rotina caótica dos caras. Ele foi a campo. Ele foi a campo. E ele categorizou 10 papéis que são divididos em 3 famílias. A gente tem os papéis interpessoais. Que são o símbolo, líder e ligação. Isso. Aí temos o de informação, que é o monitor, o disseminador e o porta-voz. E, por fim, os de decisão. Empreendedor, controlador de distúrbios, administrador de recursos e o negociador. E olha, o papel que mais salta aos olhos na vida real, principalmente de quem empreende no Brasil, é esse tal de controlador de distúrbios. Ah, sem dúvida nenhuma. Porque o cenário econômico da gente é isso, né? Variação do dólar o tempo todo, concorrência super agressiva, taxa de inflação subindo e descendo. É loucura. Na prática, parece que gerenciar um negócio virou, tipo, ter a profissão de apagador de incêndio. Bom, a maioria dos gestores se sente assim mesmo. E a dúvida que surge é como que a gente aplica aquele planejamento estratégico bonitinho quando o gestor passa, tipo, o dia inteiro só reagindo à crise? Olha, essa é a grande dor da administração real. O que a teoria do Mintzberg revela é que apagar incêndio não é um desvio da função. Não é um erro. Não. Não. É parte inerente do trabalho de gestão. Esse papel de controlador de distúrbios existe justamente porque as organizações são sistemas abertos, totalmente sujeitos a choque externo que ninguém controla. Certo. Imprevistos acontecem. Mas o diferencial cobrado numa prova, principalmente em resolução de problema, é como esse gestor utiliza os outros papéis dele para mitigar o caos antes do incêndio sair do controle. Usar o kit de ferramentas todo, né? Isso. Quem opera bem na tal da administração da incerteza utiliza massivamente a família de informação, especificamente o papel de monitor. Fica de olho nas coisas. Exato. O administrador de alto nível não fica sentado esperando o fogo começar. Ele consome dado do noticiário econômico, ele acompanha a tendência do que o consumidor está querendo e presta muita atenção naquilo que o Mintzberg chama de rádio peão. A famosa fofoca de corredor. Os rumores internos, né? O mecanismo real aqui é cruzar informação. Entendi. Se o gestor atua como um bom monitor e ele percebe que, sei lá, uma matéria-prima importada vai sofrer um salto gigante por causa do dólar... Ele já antecipa. Isso. Ele aciona imediatamente o papel de empreendedor e decide buscar um fornecedor local, um substituto, muito antes daquele custo explodir e inviabilizar o produto. Então o segredo é transformar a iminência desse caos em dado processável, né? Exatamente. O material trata a incerteza não como motivo para paralisar, mas meio que como um catalisador ou um empurrão para inovar e se adaptar. É a famosa resiliência organizacional. Sim. Um gestor bem preparado, ele cria um processo flexível. Se a cadeia global de suprimento, sei lá, sofre um apagão, a empresa que tem uma comunicação interna super transparente... Exercendo o papel de disseminador, né? Isso, ela consegue mudar a rota de produção em poucos dias, enquanto aquela concorrência que é mais engessada vai ficar lá parada esperando a crise passar. E é exatamente por isso que essa visão de longo prazo é tão valorizada nas avaliações. Os exames de estudo de caso, eles testam a resiliência de quem está prestando. Querem ver se a pessoa aguenta o tranco. Sim. A banca quer garantir que, diante de uma crise que o texto descreve, o estudante não vai propor logo, tipo, fechar a empresa. Ou sair cortando gasto de forma linear, demitindo todo mundo. Tem que ser mais estratégico que isso. Tem que propor uma reestruturação inteligente, baseada na coleta de informação e adaptação.
porque a incerteza é o habitat natural da administração hoje em dia. E dominar a teoria é o que diferencia quem só sobrevive aos abalos de quem realmente prospera no meio deles. Poxa, fazendo um resgate da nossa jornada aqui por esse material de hoje. A gente cobriu a espinha dorsal de como uma organização opera e como ela reage ao ambiente. Uma baita revisão. Muito. A gente começou lá entendendo que o ato de administrar é basicamente transformar os recursos em resultados, e isso através do POD. Planejamento, organização, direção e controle. Aquela cadeia inquebrável, né, que a gente viu lá no exemplo da festa de aniversário surpresa. Perfeito. Em seguida, a gente atravessou a evolução da forma como se enxerga o trabalhador, compreendendo como os modelos mecanicistas do Taylor foram substituídos por essa necessidade de engajamento social. A importância do fator humano. E isso, chegando nos desafios super atuais da gig economy, e nessas relações mais colaborativas e sem vínculo rígido, passamos também pela estrutura de como a empresa se divide, né? Aquelas áreas funcionais. E o efeito cascata entre elas. Exato. E quais são as habilidades exigidas em cada nível da gestão, reforçando muito que a habilidade humana é meio que a cola que segura toda a operação. A cola indispensável, eu diria. E, por fim, a gente encarou essa realidade caótica através das lentes do Mintzberg, entendendo que monitorar o ambiente é o que transforma a gestão de crise numa estratégia que se antecipa aos problemas. E olha, o conhecimento contido nesse referencial teórico vai muito além de gabaritar a sala de aula, sabe? Com certeza. Dominar a integração dessas áreas funcionais, a aplicação dos papéis gerenciais, isso capacita qualquer pessoa a enxergar a matriz oculta por trás dos processos de todo dia. Dá uma outra visão de mundo, né? Total. As organizações são organismos vivos, que só refletem a qualidade da decisão de quem está gerindo. Entender essas regras do jogo permite que um negócio pequeno cresça com base sólida e que até um projeto pessoal alcance sucesso sem aquele desperdício brutal de tempo e recurso que rola quando a gente só improvisa. O domínio desses conceitos é essencial. Mas, sabe, os avanços tecnológicos que a própria Apostila 01 cita deixam uma pergunta bem inquietante para o futuro. Opa, qual seria? É que, o foco contínuo nas habilidades humanas e nas conceituais, como os diferenciais que não dá para substituir, isso abre um debate enorme sobre a base daquela pirâmide de aprendizagem. Interessante. Para onde você está indo com isso? Olha só. Se a automação, a inteligência artificial generativa e essa robótica avançada, se tudo isso está assumindo não só as tarefas manuais repetitivas, mas também esse papel de monitoramento de dados em tempo real, os cargos operacionais de entrada, aqueles bem da base, eles estão desaparecendo. É um fato, então mesmo. E, historicamente, esses cargos mais técnicos sempre serviram como a principal escola onde o jovem profissional lá no começo cometia os primeiros erros dele. Ganhava casca, né? Isso. Aprendia a dinâmica corporativa na prática antes de conseguir subir para uma gerência. Nossa, faz todo sentido. Então, se os algoritmos dominarem totalmente a base da pirâmide técnica, onde é que a nova geração de administradores vai adquirir aquela bagagem de chão de fábrica que é tão necessária para desenvolver lá na frente a intuição conceitual e a capacidade humana de liderar? Esse é o grande paradoxo da tecnologia na administração moderna. Uma reflexão pesada para quem está entrando no mercado agora. Fica aí o convite à reflexão sobre como a gente vai ter que reinventar não só a gestão em si, mas a formação real e empírica dos futuros líderes. Bom, o nosso mergulho profundo nos fundamentos da administração fica por aqui. Foi excelente. Bons estudos para quem acompanhou a gente. Com certeza. Continuem sempre questionando o que parece estabelecido e até a próxima análise.